Vamos dar sequência aqui às resoluções das equações do segundo grau. Exercício de resolver equações do segundo grau completas. Já vimos as resoluções de equações do segundo grau incompletas em B e incompletas em C. Agora vamos ver algumas questões resolvidas da equação do segundo grau completas. Vamos começar aqui com a primeira, né? Então, resolva as equações do segundo grau em R. Então, vamos ver aqui a primeira. Vamos colocar aqui a primeira, letra A. Então, na letra A, eu tenho aqui a segunda equação do segundo grau. Então, x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a zero. Muito bem, nós vamos utilizar a fórmula de Bhaskara. Nós já fizemos a dedução da fórmula de Bhaskara. Já tem um vídeo aí posto, né, para vocês darem uma olhada. E aí nós vamos, primeiro aqui, o primeiro passo, vamos identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Toda a equação do segundo grau, ela tem um formato bem interessante, que nós já aprendemos, né? Então, nós temos aqui coeficiente de A, aqui nessa equação é 1, tem 1 aqui. Coeficiente de B, aqui no caso, é menos 8. E o coeficiente de C, que é o termo aqui independente, é 15. Bom, já temos os coeficientes da equação de segundo grau. Ela é dita equação de segundo grau porque ela tem duas raízes, né? E agora nós vamos aplicar a fórmula, conhecida fórmula de Bhaskara. Nós podemos resolver a equação de segundo grau utilizando o delta ou por essa fórmula aqui que é a mesma coisa. Então, x é igual, certo, a menos b, mais ou menos, a raiz quadrada aqui, ó, de b ao quadrado menos 4ac. Isso dividido por 2a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara. Então, aqui o objetivo é encontrar as duas raízes. Vamos lá. Então, x é igual a esse menos aqui, ó, que é o valor de b, menos com menos, ó, esse menos com esse menos dá mais. Então, aqui vai dar 8, mais ou menos, repete a raiz, e b, quem é b? Ó? Menos 8, então coloca entre parênteses, elevado ao quadrado, menos 4 vezes, o valor de A, quem é? O valor de A é 1, já encontramos, e o valor de C, que é 15. Isso dividido por 2 vezes 1, o A é 1. Então, x é igual a, repete, 8 mais ou menos, raiz quadrada, menos 8, base negativa elevada a um expoente pau, o resultado é pau. Menos 8 elevado ao quadrado vai dar o quê? 8 vezes 8, 64. 64 menos, 4 vezes 1, 4, né? E 4 vezes 15. Faça as continhas ao lado aqui, certo? Importante você ir fazendo, né? Vai dar 20, 0,2, vai dar 60, né? Isso aqui é 60. Então, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 15, 60. Isso dividido por 2 vezes 1, 2. Então, prosseguindo aqui, ó. X é igual a, repete, o 8, mais ou menos, aí aqui raiz quadrada, 64 menos 60 vai dar o que? Vai dar 4, certo? Isso dividido por 2. Vamos aqui. Então, x é igual a 8, mais ou menos. Né? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Ó. Vamos extrair aqui. Isso dividido por 2. Aqui, nós vamos resolver primeiramente o positivo, depois o negativo. Vamos colocar aqui, vamos encontrar x', 8 mais 2, isso dividido por 2. Isso aqui vai dar exatamente 10, ó. 8 com 2 dá 10, dividido por 2. Isso vai dar 5. Encontramos a primeira raiz, 5. E a segunda raiz, x, duas linhas. Vou chamar aqui x duas linhas, aqui uma linha. Então, como eu comecei positivo, agora eu vou negativo. 8 menos 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar, 8 menos 2 vai dar 6, dividido por 2. Isso aqui vai dar 3.
Então, o conjunto solução aqui, ou conjunto verdade, certo? Vamos colocar aqui, vai ser exatamente as 5. Olha, vamos começar aqui com o 3, né? Deixa eu só pegar aqui essa equação que eu iniciei aqui, tá certo? Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui, na verdade, começar com o 3, né? E 5. Então, tá aqui a resposta. Então, você observou que o desenvolvimento da equação, utilizando a fórmula de Bhaskara, chegamos e encontramos as duas raízes, a x' igual a 5, x duas linhas igual a 3. Então, a solução dessa equação de segundo grau tem essas duas raízes, 3 e 5, ok? Vejamos outro exemplo aqui. Vamos colocar, vamos resolver algumas para nós fixarmos aqui. Vamos passar um traço aqui só para ficar bem organizado. Beleza? Agora vamos para esse outro exemplo aqui. Eu vou chamar isso aqui de B. Eu vou pegar essa equação aqui. Eu tenho aqui ó, x ao quadrado mais 10x mais 25. Isso aqui igual a zero. Vamos encontrar primeiro passo aqui os coeficientes, né? O A é igual a 1, o B, ó, o A aqui tem 1. Mas sempre vai ser 1 não, pode aparecer qualquer número aqui. O B é 10, ó, e o C é 25. Comece assim, destacando os coeficientes da equação. Vejamos aqui. Então, agora vamos aplicar a fórmula de Bhaskara. X, ó, x é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada, ó, aqui, ó, de B ao quadrado menos 4AC. Isso dividido por 2A. Então, ó, x é igual a esse menos aqui, ó, com o valor de B, ó, menos com mais dá menos. Aqui já deu menos. Ó. 10 mais ou menos raiz quadrada. Quem é B? É 10. Ó. Vamos colocar aqui em parênteses. Só uma questão de organização. Menos 4 vezes 1, 7 vezes 25. Isso dividido, tudo isso aqui dividido por 2 vezes 1, que é A. 2 vezes 1. Olha só, x é igual a menos 10, mais ou menos aqui, ó. 10 elevado ao quadrado vai dar 100, ó, menos 4 vezes 25. No caso aqui, 4 vezes 25, certo? Ó, vai dar 100, né? 100. Isso dividir, tudo isso aqui dividir 2 vezes 1, 2, ó. Então, x é igual a menos 10, mais ou menos, raiz quadrada de 100 menos 100 vai dar 0, certo? Então, por 2. Então, x é menos 10, ó, mais ou menos, raiz quadrada de 0 a 0, né? Isso por 2. Então, vamos encontrar aqui as duas raízes. X', vou chamar aqui, ó, é igual a menos 10 mais 0. Isso dividido por 2. Então, isso aqui vai dar menos 10 por 2. Isso aqui vai dar menos 5. Encontramos a primeira raiz. A segunda raiz é x, duas linhas. É um jeito aqui. Não adianta eu colocar aqui menos, mas eu vou colocar só para ilustrar. Então, isso aqui vai dar o quê? Menos 10 por 2. Isso aqui vai dar menos 5. Então, a solução dessa equação é exatamente, certo? É exatamente 5, né? Exatamente menos 5. Ok? Então, esses dois exemplos, certo? É interessante da equação, como é que você pode resolver uma equação de segundo grau. Então, esses dois exemplos já dão uma ideia de como você pode resolver a equação de segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, certo? Para encontrar as duas raízes, x' e x duas linhas, tá certo? Então, vejamos aqui mais dois exemplos. Deixa eu só pegar aqui minha folhinha.
para a gente fixar mais dois exemplos aqui da equação de segundo grau completas. Deixa eu tirar esse aqui. Vamos aqui para esse outro exemplo aqui. Então, vamos para o exemplo C, certo? Exemplo C aqui. No exemplo C, nós vamos colocar essa equação aqui. Eu tenho 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a 0, certo? Eu vou logo deixar pronto aqui, vamos separar logo aqui para a gente depois resolvermos esses exemplos aqui. Vamos colocar aqui. E o exemplo D, eu vou colocar aqui no exemplo D, essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a 0. Então, nós temos aqui mais resolver dois exemplos aqui. Vamos destacar os coeficientes aqui dessa equação. Nós temos aqui A é igual a 3, ó, o B é igual a 4 e o C igual a 1. Vamos aplicar mais uma vez a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, ó, mais ou menos raiz quadrada aqui, ó, de b ao quadrado menos 4ac. Isso dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Vamos aqui, então x é igual, esse menos aqui com esse mais, menos com mais dá menos 4, mais ou menos, raiz quadrada, que é b, é 4, ó, 4 ao quadrado menos 4 vezes 3, ó, vezes 1, que é o c. Isso dividido por 2 vezes 3. X é igual a menos 4, ó, mais ou menos, raiz quadrada. 4 elevado ao quadrado vai dar o que? Vai dar 16 menos, ó, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1 é 12. Então, isso aqui, ó, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos. Então, isso aqui é 12. Isso dividido por 2 vezes 3, 6. Então, x é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada. 16 menos 12 vai dar 4. Isso dividido por 6. Então, x é igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Isso dividido por 6. Certo? Então, aqui nós vamos encontrar x' é igual a menos 4 mais 2 por 6, aliás, aqui. Isso aqui vai dar menos 2. Menos 4 mais 2, sinal diferente, você subtrai o menor do maior e conserva o sinal do maior, o valor absoluto. Menos 2 por 6. Vamos simplificar isso aqui por 2. Então, vai dar o que? Vai dar menos 1/3. Encontramos a primeira raiz. A segunda raiz, vamos colocar aqui x duas linhas. Eu tenho menos 2, menos 4 e menos 2. Comecei positivo, agora negativo. Isso dividido por 6. Sinais iguais, você soma e considera o sinal do maior valor absoluto. Menos 4 menos 2 vai dar menos 6. Então, menos com mais dá menos. 6 por 6 vai dar 1. Então, a solução aqui vai dar exatamente dessa equação é menos 1 e menos 1/3. 1/3. Pronto, está resolvido. Vamos agora para o exemplo, esse exemplo aqui. Os coeficientes aqui, que é 1, B é 5 e C é 6. Agora é só aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, x é igual a menos b, ou mais ou menos. Então, você vai aprendendo aí essa fórmula. B ao quadrado menos 4ac. Isso dividido por 2a. X é igual a... Esse menos aqui com esse mais, menos com mais dá menos. O valor de b aqui é 5. Então, fica menos 5. Mais ou menos, repete aqui. É bem mecânico isso, né? Quem é b? 5. Coloca entre parênteses para ficar mais organizado. 4 vezes 1 vezes 6.
certo? E que é o C. Isso dividido por 2 vezes 1. Então, x é igual a, vamos pegar aqui, menos 5, mais ou menos, isso aqui vai dar, 5 ao quadrado vai dar 25, menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, né? 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24, certo? Isso aqui dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a menos 5, mais ou menos, raiz quadrada de 25 menos 24 vai dar 1. Isso por 2. X é igual a menos 5, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 1? É 1. Então, aqui dividido por 2. Vamos encontrar as duas raízes, x'. Vamos começar com positivo, depois com negativo. Mais 1 por 2. Sinal é diferente, você subtrai o menor do maior e conserva sempre o valor, o sinal do o valor do maior valor absoluto, né? Então fica que isso aqui fica menos 4, isso por 2. Isso aqui fica menos 2. Vamos aqui, x duas linhas é igual a menos 5, menos 1 por 2. Isso aqui vai dar sinais iguais, você soma e conserva o sinal do maior valor absoluto. Menos 6 por 2 vai dar menos 3. Então, a solução aqui dessa equação, vamos começar por menos 3 e menos 2. Ok? Então, é dessa forma que você resolve a equação de segundo grau completa, utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar as duas raízes da equação do segundo grau. Ok? Até a próxima.